Oi, tudo bem? Olha esse vídeo aqui em cima e depois volte aqui para me falar com você e edificar a sua fé. Escuras da vida, Jesus tá lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Jesus, nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que conhecendo minhas falhas, meus defeitos ficou. Jesus. Essa mulher que você vê ela cantar aí, ela teve um real encontro com Jesus. Ela buscou o Senhor e ela achou, e o Senhor a sustentou. Mas eu quero te dizer algo aqui que vai mudar a sua vida e vai edificar a sua fé também. E quando esse dia chegar para você, eu te peço, não desista. Eu vou tentar colocar tudo dentro desse vídeo aqui para você ser edificado. Houve uma época na minha vida que eu fui muito humilhado, eu fui muito desprezado, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para desabafar. E quando eu era muito humilhado, não tinha ninguém, quem é que eu recorria? Ao Senhor. Buscava pela presença de Deus, buscava por Jesus, buscava pelo consolo do Espírito Santo. E eu quero dizer que quando eu busquei, eu não o encontrei. Deus não estava lá. O Espírito Santo de Deus não me consolou quando eu precisei. Mas você fala assim, Lucas, em que você é humilhado? Uma das humilhações que eu passei foi o pastor chegar na igreja, ele pegou a Bíblia e falou algumas coisas e falou, a partir de hoje eu não sou mais o seu pastor, se você quiser continuar congregando, você congrega, se não, para mim tanto faz. A esposa dele, não contente, na frente de todos os irmãos que ali estavam, disse assim para mim, olha, você está ficando louco, você está doente, vai se tratar, procura uma clínica psiquiatra. Eu não vou dizer o quanto eu chorei na frente dos irmãos e o quanto eu me senti humilhado, mas pela graça eu não parei, continuei. E fora isso, não tinha oportunidade, não tinha ninguém para desabafar, só o próprio Deus. E chegou um ponto que acabou-se as palavras, acabou-se as lágrimas, então não chorava mais, não falava mais e só sentia muita dor e gemia de dor. E eu tentava gritar, mas eu não conseguia, às vezes eu não gritava porque minha família ouviria, ou talvez eles falavam outro tipo de coisa, então eu gemia na minha alma, eu gritava na minha alma, eu contorcia às vezes no chão de dor, porque a humilhação, a falta de oportunidade, o desprezo, e não tinha ninguém para conversar. E eu me cheguei até Deus e Deus não me ajudou, Deus não estava lá quando eu precisei. E aqui eu quero te dizer algo. Quando chegar a esse ponto de decisão na sua vida, escute bem, quando chegar a esse ponto de decisão na sua vida, não faça como os outros. Que quando busca o Senhor, quando está nos seus piores momentos, eles dizem assim, olha, Deus não existe, Deus não está lá. Há dois tipos de cristão, aquele que busca o Senhor por quem Ele é, e aqueles que buscam o Senhor pelo que Ele tem para dar, certo? E não é errado a pessoa falar assim, Deus faz parte da minha família, Deus me dá minha família, Deus me dá meu carro, Deus me dá minha casa. Não é pecado pedir aquilo que Ele nos prometeu por herança, que nós temos também que entender que precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, para que essas demais coisas sejam acrescentadas, certo? E quando eu cheguei lá, nesse momento, o que falar com Deus? Não tinha mais palavras, Deus não me ouvia, eu não andava em pecado, eu não andava pecando, eu buscava na palavra, entendia, subia monte, descia monte, jejuava, e Deus não falou comigo, o Espírito Santo de Deus não me consolou e não me ajudou. Eu não desisti, eu não parei, eu falei, Deus, por mais que eu não sinta, por mais que eu não estou sendo consolado, eu confio no Senhor, porque nós temos que entender que o importante não é termos, o importante é sermos salvos. Foi isso que Jesus veio trazer, a salvação para mim e para você. E a pergunta é, você está preparado para quando esse dia chegar na sua vida, você entender que não é sobre ter e sim ser salvo? E você chega nesse dia, você negará Jesus e se tornar como muitos aí se tornaram anticristo. Por
porque Deus não ajudou, porque Deus não estava lá quando ele mais precisou, as pessoas o maltrataram, as pessoas o humilharam, ele viu a situação dele complicada e ele chegou até Deus e Deus não estava lá quando ele precisou. E simplesmente eles falaram: Deus não existe, não existe Deus, não existe Jesus, esse negócio de Espírito Santo não existe. Então vamos para a Bíblia aqui para você entender um pouquinho. Eu não vou citar o versículo específico, mas aqui vamos no livro de Mateus, Marcos e Lucas, sempre vai estar lá. Jesus, quando ele estava no Getsemane, o que ele falou quando ele estava orando, suando sangue? O que ele disse? Ele sabia que ele tinha que morrer na cruz por nós. Ele orando ao Senhor e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Hipoteticamente eu vou falar aqui, porque isso nunca iria acontecer, mas Jesus fala assim: eu não vou morrer na cruz por Lucas e pelo meu irmão que aí está. O que você diria? É só hipotético, que isso nunca ia acontecer, certo? Porque Jesus estava determinado a morrer na cruz desde o princípio lá, certo? Da criação. E ele falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Nessa época de abandono, eu falei: Deus, Jesus disse que o Senhor abandonou ele na cruz. O Senhor abandonou ele na cruz. Deus não me falou nada. Eu buscava essas coisas, Deus não falava comigo. E eu estava naquela situação deplorável, triste, sem ninguém para conversar, sem um amigo para desabafar, sabe? E um certo dia eu peguei meu violão, fui para o monte por volta de umas 11 horas. E cheguei lá e comecei a gritar em alta voz: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, amado Jesus. Até eu compus uma música que futuramente eu vou trazer aqui para vocês, as minhas músicas, para vocês terem abençoado em Cristo Jesus. E eu gritava isso, e depois de muito tempo, lágrimas desceram nos meus olhos. E o Senhor não falou comigo naquele dia. O Espírito Santo de Deus não me consolou naquele dia. Só se o tempo se passasse, eu não parei, eu não desisti, porque eu queria estar perto do Senhor. E por mais que eu não tinha nada, não tinha amigos, eu queria a minha salvação, eu queria ser salvo. E aí eu te trago essa situação. Eu perguntei a Deus: Deus, por que Jesus disse que o Senhor abandonou ele na cruz? A palavra diz que tu não abandona ninguém, tu não deixa ninguém sozinho. Eu quero que você entenda que Deus não deixa ninguém sozinho. Sim e não. Às vezes, quando Ele quer te provar algo, Ele deixa você sozinho. Quer ver uma situação? Duas, sobre Jesus e sobre Jó. Jó passou todo aquele processo, quando Deus pediu para Satanás tirar tudo de Jó. Deus estava presente na vida de Jó naquele dia. Jó só serviu a Deus pela fé de ouvir falar, certo? E Deus vai aparecer a Jó depois de tanta sofrimento, de tanta tribulação, quando ele estava nos piores momentos dele. Aí Deus apareceu em um redemoinho para Jó e falou com Jó. Ele passou tudo sozinho. Deus, não significa que Deus não estando lá, que Ele não está te observar. Quando Jesus disse assim na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu perguntei a Deus por quê. Foi até procurar no dicionário o que é desamparo, deixar só, falta de afeto, essas coisas, tudo é referente. E aí, o que aconteceu? Deus falou comigo nesse dia. O que Deus falou comigo: Lucas, a decisão de morrer na cruz era só dele. O propósito era só dele. Eu não poderia intervir, porque o que é dele, não era meu. Eu não poderia mover um dedo daquilo que foi determinado para ele. Eu não deixei ele sozinho. Não é que ele tem que estar sozinho, é porque era só para ele. E por isso foi dado toda a honra, foi dado toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? Quando você passa por esse processo, por mais que você não escute Deus falar com você, tem que passar por esse processo. Jesus morreu e foi dada toda a honra e toda a glória a Jesus. Se você morrer no Senhor, vai ser te dado também toda a honra e toda a glória que você merece no Senhor. Você entende isso? Que não é sobre ter e sim ser salvo e ganhar o teu galardão no céu? Você entende isso? E Deus falou isso para mim, e sabe que engraçado? Que o Espírito Santo de Deus vem trabalhando no meu coração em algumas coisas, e Ele falou assim comigo: Jesus na cruz, sozinho como homem, o ladrão falou: desce daí, salva a minha. E o Senhor, a nós, e o Senhor, e o outro do lado falou assim: olha, esse homem que está aí, ele não errou, esse homem que está aí, ele é justo. E ele olha para Jesus e fala: Senhor, quando tu entraste no paraíso, lembra-te de mim. Quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você entende a gloriosa e majestosa
missão que foi dada para Jesus, e ali ele vê o primeiro reconhecimento do sacrifício que foi feito como homem, tá? Porque ele sabia além disso. E quando esse dia chegar na sua vida, não desista. Eu vou trazer aqui para você a continuidade, não disso, mas a continuidade, como Deus começou a falar comigo, a tratar comigo depois de muito tempo. Eu não desisti, eu continuei e ele estava lá. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.